Medicina legal para concursos públicos, toxicologia forense, drogas psicolépticas, drogas tranquilizantes para as provas de concurso. Vamos lá? Coloquei aqui um quadrinho para você dar uma lida nas principais drogas psicolépticas que podem aparecer na sua prova. O nome vulgar, da onde elas se originam, quando elas vêm diretamente de uma planta, são drogas naturais. Quando são feitas completamente em laboratório, são drogas sintéticas. E quando são drogas naturais, que sofrem modificações químicas em laboratório, são drogas semissintéticas. O efeito de todas elas é tranquilizante, sedativo, analgésico. Você pensou em substância que bota para dormir, que tira a dor, que é tranquilizante, está pensando numa droga psicoléptica. E aí você está vendo aí como é que essas drogas entram no corpo. Se é pela via respiratória, se é pela via digestória, se é pela via venosa parenteral, se é pela via genital, todas as maneiras possíveis dessas drogas serem administradas. Nesta aula, somente as drogas psicolépticas, ok? Vamos lá. Vamos começar então pela que mais cai na prova, a morfina. Morfina, uma droga natural, derivada de uma planta chamada Papaver soniferum, a papoula. Dali se tira um líquido viscoso que dá origem ao ópio, e é justamente do ópio que vai ser feita a morfina. É um dos mais potentes analgésicos conhecidos, morfina. Morfina causa dependência física com poucas doses, logo tem que ser administrada com muito cuidado no receituário médico. Em excesso, essas drogas psicolépticas, elas podem causar parada respiratória de origem central. Então, o bulbo é muito sensível a essas drogas psicolépticas. Muito cuidado com essas drogas em excesso, podem matar por parada respiratória de origem central. Estamos vendo agora a Papaver soniferum, a papoula. Da papoula tem esse bulbo é seccionado, daí sai esse visgo, esse material viscoso, e é daí justamente que vai sair o ópio. E é do ópio que vai sair a morfina, uma droga natural. Aqui você está vendo um campo de papoula, não é, tomado, onde o exército toma conta para evitar a disseminação dessas drogas. São milhares e milhares e milhares e milhares de campos de papoula espalhados pelo mundo. Entendeu? Então, caiu morfina, lembra do ópio, lembra da papoula, lembra que é uma droga tranquilizante, sedativa, analgésica, que pode causar morte por parada respiratória. Pronto? Muito bem. Agora, da morfina vai sair um produto chamado heroína. Cuidado, a heroína é uma droga semissintética. Por que ela é semissintética? Porque ela é retirada do ópio que faz a morfina, só que vai pegar a molécula de morfina e vai acrescentar 2 grupamentos acetil. E aí ficou sendo a diacetilmorfina. Quando aparecer na prova diacetilmorfina, ou seja, a morfina modificada, essa morfina modificada é a heroína. Presta atenção agora, muita atenção. A heroína, ela veio para combater a dependência da morfina, porque a morfina causa dependência muito rapidamente. E o tiro saiu pela culatra, porque a heroína passou a ter uma capacidade de causar dependência muito mais forte do que a morfina. E também, como a morfina faz, a heroína pode causar parada respiratória de origem central, de origem bulbar. Veja você, faz-se uma substância, que é a heroína, com a finalidade dela substituir o problema criado pela morfina, e a heroína se torna a droga mais consumida mundialmente.
Percebeu? Muita atenção nisso. Aí eu botei um quadrinho aqui para você prestar muita atenção. Ó. Do ópio não vem só a heroína. Do ópio não vem só a morfina. Do ópio vem uma porção de outras substâncias. E essas outras substâncias derivadas do ópio são chamadas de opiáceos, ou seja, substâncias que fazem o mesmo efeito do que o ópio. Drogas semelhantes ao ópio. Prestou atenção bem nisso? Muito cuidado com isso agora. Presta atenção. Aí, como isso causava dependência, as pessoas ficavam doentes, eles começaram no laboratório a fabricar substâncias que tivessem mais ou menos a mesma composição química que a heroína, a mesma composição química que a morfina. Com isso, elas enganavam os receptores de heroína e os receptores de morfina. Veja bem, heroína e morfina são drogas proscritas, não podem ser vendidas, são proibidas, são criminalizadas. Aí o laboratório vai, fabrica uma substância em laboratório muito parecida com a heroína, muito parecida com a morfina, e quando entra no corpo da pessoa, essa droga vai lá e neutraliza os receptores de morfina e de heroína. Neutralizados os receptores de heroína e de morfina, é como se a pessoa estivesse tomando morfina, estivesse tomando heroína. Ou seja, não vai ter síndrome de abstinência, não vai ficar naquela fissura desesperada procurando tomar a morfina e tomar a heroína. Não, ela vai ficar satisfeita com esse medicamento que vai ser prescrito pelo médico. Veja, a droga é proscrita. Esses opioides não são opiáceos, são opioides. Parecem os opiáceos, parecem, mas não são. São vendidos na farmácia, com receita médica. Esses podem ser tomados. Então você vê a série de opioides que você vê aí. Olha lá, a meperidina, a oxicodona, o propoxifeno, a metadona. Veja, são produtos que são vendidos na farmácia com receita médica. E quando entram no corpo, eles enganam os receptores que estão ansiosos para receber ópio, estão ansiosos para receber heroína, ansiosos para receber morfina, mas recebem um produto que parece que é morfina, parece que é heroína, mas não é. É uma droga medicamentosa. Então, muito cuidado para não confundir. O opiáceo, presta atenção, opiáceo é o derivado do ópio, que é proscrito. Agora, quando chega aqui, você tem o opioide. O opioide parece que é um opiáceo, mas não é. Eles parecem. Esse oide significa semelhante a... Ele é semelhante ao ópio, mas é permitido, é prescrito pelos médicos. Isso aí pode ser uma perguntinha muito boa na prova e, de repente, levar o candidato à confusão, ok? Aí vem a maconha. Maconha é uma droga natural, vem da planta cannabis sativa. O grupamento químico oficial é o delta-9-tetrahidrocannabinol. Vamos lá, delta-9-tetrahidrocannabinol. Cuidado agora, hein? Na polícia, se fala que a maconha é uma droga psicodisléptica. Fala que ela é uma droga alucinógena. Fala que ela faz o cara ficar louco, alucinado. Gente, a maconha é uma droga psicocataléptica. Ela produz síndrome amotivacional. O drogado tranquilo de maconha, ele está sentado num cantinho, com seu cigarrinho na boca, tocando seu violão. Ele está na fase de depressão, ele não está na fase de excitação de loucura. Mas a lei entende que é uma droga psicodisléptica. Mas na medicina, ele é uma droga psicoléptica. Percebeu a maconha? Droga psicoléptica. E aí, o que pode cair na prova é o aspecto da maconha, as plantas
sempre as mulheres, olha, as plantas femininas, as fluorescências femininas é que vão dar o produto químico que vai originar a maconha. E uma coisa que está em moda agora é que os derivados da maconha, o delta-9 tetraidrocannabinol, ele tem derivados que são usados na medicina. Mas cuidado, o produto que é usado na medicina, autorizado pela Anvisa, é o canabidiol. Canabidiol, CBD. Porque o metabolito que tem, chamado canabinol, CBN, para muitos médicos também tem efeito medicamentoso, mas este aqui não é permitido pela Anvisa. Este aqui é proibido. Então, se você um dia for comprar medicamento à base de maconha para poder tratar as epilepsias refratárias, certos tipos de câncer, indicações, vômitos que não param, cuidado, é o CBD, canabidiol, não é o canabinol. A cocaína é um dos estimulantes de origem natural mais antigos, situado entre os mais potentes e perigosos. Dê uma lida nesta página. Você vai observar que tudo vem de uma planta, de um arbusto, chamado Erythrocticum coca. As folhas desta planta eram mastigadas e das folhas da planta mastigada surgia uma força, surgia uma energia que era muito utilizada em cerimônias religiosas, que era muito utilizada pelos trabalhadores e que foi usado durante muito tempo para estimular que operários que trabalhavam em péssimas condições ficassem animados quando mascavam as folhas de coca. Muito bem. Aí, em laboratório, mais tarde, essa substância foi isolada. Cloridrato de cocaína. Mas, na verdade, o seu uso só se disseminou porque o famoso Sigmund Freud, que era uma pessoa das mais importantes na sua época, ele começou a usar a cocaína para problemas que ele tinha e começou a receitar cocaína para seus clientes. E os seus clientes orientavam os amigos deles a usar. E daí a droga, então, se disseminou. O que você tem que saber para a prova é isso aqui. Repara, tem um arbusto chamado Erythrocticum coca. Desse arbusto você tem as folhas, e aqui das folhas é que sai a cocaína. Dessas folhas saem as flores, dessas flores saem os frutos, e dos frutos saem as sementes. Então, o que importa são as folhas de cocaína. Essas folhas são preparadas e depois transformadas na pasta base que vai dar origem à cocaína, que vai dar origem ao crack, que vai dar origem ao óxio, que vai dar origem à merla. Apareceram esses nomes na prova, nós estamos falando de cocaína. Agora, como é que essa substância age? Olha, lá em cima, no nosso encéfalo, tudo se passa quando compostos químicos naturais, como a norepinefrina, como a dopamina e a serotonina, essas três substâncias é que vão, em equilíbrio, manter a nossa funcionabilidade, a nossa harmonia, a nossa alegria, o nosso estímulo ou a nossa tristeza. Dependendo da quantidade normal dessas substâncias, vai tudo bem. Mas quando uma dessas substâncias começa a faltar, problemas começam a surgir. E o que é mais importante, quando uma dessas substâncias começa a entrar em excesso, aí o indivíduo começa a ficar agitado, começa a ter ideias que normalmente ele não teria, principalmente com a dopamina e com a serotonina. E justamente a cocaína vai estimular essas substâncias e fazer com que a gente comece a ter grande satisfação no uso dessa droga. E aí o que acontece? Ela pode ser usada em carreirinhas de pó, que vai ser inspirada, aspirada. Cuidado! Um dos elementos importantíssimos da cocaína é uma substância vasoconstrictora. Ela é anestésica
e ela é vasoconstrictora. E como ela é cheirada com muita frequência, essa substância vasoconstrictora vai afetar os vasos da mucosa nasal. Quando ela é aspirada pela boca, vai afetar a mucosa do palato duro e do palato mole. E aí acontece de vez em quando essas lesões aqui. Repara, perfurações do palato, tanto do palato duro como perfurações do septo nasal. Outras pessoas, porém, não preferem aspirar nem inspirar a cocaína, preferem a cocaína injetável. E aí preparam a cocaína, colocam nas seringas, aplicam com as agulhas e essa cocaína vai então funcionar não só aspirada, como também inspirada, como também injetada. E aí vai acontecer a questão da prova. Observa lá. Se você pega as folhas do Erythrocyon coca e prepara, você faz o cloridrato de cocaína, que é a cocaína refinada. Mas, às vezes, você pega aquelas folhas e vai trabalhar essas folhas com bicarbonato e acetona. Você vai fazer um produto, pequenas pedras que formam o chamado crack. E esse nome crack, ele é derivado do fato de quando você acende, quando você faz a pirólise, a queima daquelas pedras, o bicarbonato se expande e aquela pedrinha estala, faz plac, faz crack. Daí o nome crack que ficou consagrado, percebeu? Bom, agora às vezes, você ao invés de você usar compostos, como por exemplo, aqueles que você usa, como o bicarbonato e a acetona, para fazer o crack, você prefere usar o ácido sulfúrico, o querosene e a cal virgem. Quando você usa o ácido sulfúrico, o querosene e a cal virgem, o produto que você faz se chama merla. E a merla também tem a sua composição de cocaína, só que tem mistura como o ácido sulfúrico, que é extremamente tóxico, como o querosene, que é extremamente lesivo, e como a cal virgem, que também é tóxica. O preço é mais barato, ele é fumado, não é aspirado, ele é fumado, vai direto para o pulmão e a sua absorção é muito rápida. Agora, você tem ainda uma outra mistura. Pega aquelas folhas de coca e vai trabalhar com gasolina, querosene e cal virgem. Quando trabalha com gasolina, querosene e cal virgem, o produto é o oxi. Bom, o que interessa para a prova é que seja cocaína, seja crack, seja merla e seja oxi, você está usando uma substância psicoanaléptica, que é a cocaína. Percebeu? Então aqui está um exemplo como é que é o crack, como o crack funciona. Essas pedrinhas são queimadas e aí vai acontecer uma coisa muito importante. Quando você queimar essa pedrinha, os produtos químicos que estão aqui dentro vão sofrer pirólise, vão ser queimados. Aí vai acontecer a explosão da pedrinha. O bicarbonato de sódio vai se expandir e vai liberar o gás carbônico, vai fazer o chamado crack. E a cocaína, ela vai ter metabólitos, ela vai ter substâncias que fazem parte da cocaína. Cuidado agora que é a questão de prova. Será que o indivíduo usou a cocaína em pó, o cloridrato de cocaína, ou ele usou a cocaína na forma de crack? Aí a gente vai fazer um exame dele. A cocaína é uma base livre. Ela pode ser solidificada e transformar no crack. E os produtos gerados pela pirólise da cocaína, o crack, vai fazer uma substância chamada éster dimetil-anidroequigonina. Presta atenção, questão de prova. Quando aparecer éster metil-anidroequigonina, não tenha dúvida, esse indivíduo fumou crack. Fumou crack, porque só aparece o éster de metil-anidroequigonina quando você faz a pirólise do crack. Agora, quando você usa o cloridrato de cocaína, o metabolito que vai aparecer é outra substância,
vai aparecer o benzoil-ecgonina. Ah, entendi, professor. Se apareceu o metabolito benzoil-ecgonina, então ele usou a cocaína. Mas se apareceu o metabolito metilanidroecgonina, então ele usou o crack. Cuidado, isso não é exatamente assim, mas é assim que vai cair na prova, é assim que você tem que responder, entendeu? Aí tem aquelas maneiras tradicionais de vender o produto, seja na forma de papelotes, seja na forma mais moderna, que são os pinos, que são os tubinhos chamados de Eppendorfs. Os Eppendorfs são tubos usados em laboratório que agora o pessoal do tráfico usa para fazer as medidas mais precisas para a vendagem da cocaína. E quando a situação é do crack, as cenas que você vê são mais ou menos essas. Repara, onde o indivíduo está fumando crack, cercado por crianças, inclusive. Aí nós temos que saber quais são os crimes que esse indivíduo está cometendo no aliciamento a essas crianças, e pior ainda, se ele der o crack para essas crianças usarem. Ok? Muito bem. Aí o que eu fiz? Botei aqui uma série de pequenas explicações para leitura. Efeitos da cocaína a curto prazo. Aí botei aqui, para leitura, outros efeitos da cocaína a curto prazo. Apenas para leitura. Efeitos da cocaína a curto prazo, agora sintetizando, e agora, evidentemente, efeitos da cocaína a longo prazo. É isso aqui que você tem que dar uma lida e aí fazer o seu resumo, sabendo que a cocaína, o crack, o oxi, a merla, caem muito nas provas, substâncias psicoanalépticas, estimulando a produção de dopamina, serotonina e norepinefrina, trabalhando lá em cima, levando o indivíduo a uma agitação, a uma euforia que é desejada por muitos. MDMA, vamos lá, faz um esforçozinho. Metileno dioximetanfetamina, esse produto chamado modernamente pelos consumidores de êxtase. Não confunda a metileno dioximetanfetamina com a simplesmente metanfetamina. E muito menos com as anfetaminas, que são drogas permitidas, estimulantes do apetite e que são receitadas por médicos, ok? Então vamos lá, fazer aqui um breve resumo para você. Olha lá. As anfetaminas, também chamadas de bolinha, rebite, quando trabalhadas com substâncias adicionadas êxtase, popularmente chamada de metileno dioximetanfetamina, na gíria do pessoal chamada de cristal, incluem a droga anfetamina e muitas das suas variantes, como essas que nós já falamos. Muito importante para a nossa prova é a metileno dioximetanfetamina, também popularmente chamada de êxtase. Reparou quantas vezes eu repeti? Então presta muita atenção. No nosso cérebro, lá no sistema límbico, existe um lugar onde agem certas substâncias naturais que nós temos. Nós temos, presta atenção, a serotonina. Nós temos, por exemplo, a dopamina. Nós temos, por exemplo, a norepinefrina. Essas drogas são extremamente estimulantes. E aí, de acordo com o nosso pensamento, a gente libera mais dessas substâncias ou menos dessas substâncias. É claro que essas substâncias, quando são lançadas nas sinapses, a união entre o neurônio e outro neurônio, entre o neurônio e uma outra célula qualquer, essas drogas lançadas na sinapse, elas também são recaptadas. Então, existem drogas que aumentam a produção dessas drogas e estimulam mais o nosso corpo. Mas existem drogas que não aumentam a produção, mas impedem, e muito, que elas sejam recuperadas pela célula. Então, na sinapse, ou costuma ter muita serotonina, muita dopamina,
muita norepinefrina, porque a célula está lançando muito, mas às vezes tem muito porque a célula está lançando normal, mas tem alguma droga que veio de fora e que está impedindo que essas substâncias naturais sejam recapturadas. Aí elas ficam se acumulando na sinapse, como se a pessoa estivesse tomando mais daquela substância, percebeu? Não sei se você entendeu bem, mas eu vou mostrar para você um esqueminha que eu copiei aqui, muito bom. Eu fiz uma adaptação. Repara só, nós temos aqui um neurônio principal, e esse neurônio principal, ele faz uma sinapse com outro neurônio, que pode ir para qualquer lugar do seu corpo. Aí, nessa sinapse, nessa ligação entre os dois neurônios, esse neurônio está liberando uma substância chamada serotonina. Essas bolinhas aqui que você está vendo, ó, são bolinhas de serotonina. E a serotonina caindo aqui na sinapse, ela estimula o funcionamento desse outro neurônio. Aí o que acontece? Existe uma droga chamada MDMA, metileno dioximetanfetamina, popularmente chamada de êxtase. O que essa droga faz? Essa droga chega na sinapse, ela não aumenta a produção de serotonina, ela não faz isso. Ela simplesmente entope os canais que recuperam a serotonina. Conclusão, a serotonina jogada na sinapse e depois reabsorvida, ela fica em quantidades normais na sinapse. Só que na hora que a pessoa está tomando o MDMA, o êxtase vem para a sinapse e impede que essa serotonina seja recapturada pelo neurônio. Aí a quantidade de serotonina fica enorme aqui na sinapse, como se a pessoa estivesse tomando uma quantidade muito grande de serotonina. E como a serotonina é um altamente estimulante, percebeu? Aí a pessoa fica extremamente estimulada. É isso que faz essa droga que está aqui, olha lá. Que ela é feita em laboratório, é uma droga sintética, e como ela tem um brilho e ela tem um aspecto de um cristal, a pessoa que prepara isso aqui no laboratório é chamado vulgarmente de cozinheiro. Isso aqui é droga quando está sendo fabricada. Aí as pedrinhas são colocadas aqui no saquinho, ó, e são vendidos para o consumidor. E às vezes elas são preparadas em laboratórios mais sofisticados, e aí elas são colocadas em comprimidos, em cápsulas. Cuidado, às vezes aqui nós temos produtos comercializados, anfetaminas. E às vezes aqui nós temos produtos criminalizados, as metanfetaminas, nós temos o êxtase e outros derivados. Cuidado, às vezes, quando você compra aquela droga no indivíduo que está trabalhando clandestinamente, evidentemente, ele pode estar colocando na substância que você vai ingerir, ou que você vai cheirar, ou que você vai injetar, porque a droga pode entrar no seu organismo de várias maneiras, ele pode estar botando substâncias altamente tóxicas, extremamente prejudiciais. Não se sabe qual é o pensamento daquele que prepara a droga para vender para a sociedade. Entendeu? Então, muito cuidado com isso, para você não comprar uma droga que pode ter, inclusive, venenos, pode ter substâncias altamente tóxicas. Essas drogas, muitas vezes, elas são batizadas, mas não para melhorar os resultados. Elas são batizadas para que o produto fique mais barato e dê mais lucro para o traficante, ok? Então aí está um breve histórico. Aí eu coloquei aqui algumas linhazinhas para você dar uma lida, para você tomar cuidado com as impurezas nas drogas. Muito importante que você leia isso. Aqui também você não deixa de ler isso aqui para você ver os problemas que o êxtase pode causar para você. Agora, ultimamente, o pessoal está usando muito uma substância chamada Ritalina. Ritalina, quimicamente, é um produto chamado metilfenidato. Essa substância é uma substância psicoanalética e que é vendida nas farmácias com prescrição médica. Atenção, candidato de concurso. Prescrição médica. Se você estiver usando Ritalina, você tem que ter uma orientação do médico por que você está usando Ritalina. Isso pode atrapalhar você
quando você for tomar posse no seu concurso. Esse medicamento é vendido com receita médica, e se for vendido sem receita médica, está havendo crime daquele que está vendendo sem receita médica, e está havendo crime para aquele que está usando a Ritalina sem receita médica. Percebeu? Cuidado, porque você pode estragar a sua carreira no concurso usando uma substância que não é permitido o uso sem ter prescrição médica especializada. Aí você vê aqui a Ritalina, como ela funciona, tá? A lei 11.343 de 2006, ela diz que as drogas que estão lá na Anvisa são drogas proibidas, são drogas que, se não forem prescritas, podem levar você a responder por um crime. Então dá uma lidinha nisso aqui, e a Ritalina está entre esses produtos. Aí eu botei o esqueminha aqui novamente, o mesmo esquema. Com uma diferença agora, ó. Veio o primeiro neurônio, só que agora ele não vai jogar a serotonina, vai jogar dopamina ou noradrenalina. Aí a noradrenalina e a dopamina vão estimular o segundo neurônio e tudo vai funcionar. Aí você toma a Ritalina, e o que a Ritalina faz? Ela entra na sinapse e bloqueia os canais que fazem a recaptação da dopamina ou da noradrenalina. E tudo funciona como se a pessoa estivesse tomando excesso de dopamina ou excesso de noradrenalina. Não, não é isso. É que a Ritalina, ela bloqueia uma parte muito grande da recaptação da dopamina e da noradrenalina. E aí dá a impressão que a pessoa está tendo um excesso de dopamina ou noradrenalina no corpo. Percebeu? Esse é o funcionamento da Ritalina. Aí botei aqui um esqueminha para você dar uma lida, só para você ler com calma, insistir aqui por que é proibido você usar a Ritalina sem ter receituário médico. Isso pode atrapalhar a sua carreira no concurso. Botei mais duas imagens aqui das complicações que podem surgir com o abuso da Ritalina. Não vai cair isso na prova, mas é importante que você entenda. E aqui os efeitos a curto prazo e aqui os efeitos a longo prazo. Veja bem, você não pode misturar o efeito da droga com aquilo que vai cair na sua prova. A nossa preocupação é mostrar aquilo que vai cair na sua prova e mostrar também os efeitos deletérios que essas drogas podem causar na ânsia de você melhorar o seu aprendizado. Uma olhadinha neste quadro. Olha lá, cocaína, crack, merla, essas são substâncias psicoanalépticas, estimulantes. Ora, professor, se elas são psicoanalépticas, o que estão fazendo aí na aula sobre psicodisléptica? É que muitas vezes as reações das substâncias dependem muito do receptor. E às vezes a droga é uma droga simplesmente psicoanaléptica, mas causa efeitos alucinógenos. Às vezes uma droga é alucinógena e causa um efeito psicocataléptico, ou seja, cada pessoa pode reagir de maneira diferente ao efeito da droga. Por isso eu botei a cocaína, o crack e a merla aqui junto com o LSD, junto com a psilocibina, a mescalina, alguns cogumelos, a maconha, que para muita gente é simplesmente uma substância psicocataléptica, mas que para outros é uma substância psicodisléptica. Então, muita atenção nisso. Às vezes, a droga numa pessoa age de um jeito e na outra pessoa age de um jeito completamente diferente. Agora, as anfetaminas, cuidado com as anfetaminas, onde o êxtase é o principal representante dessas substâncias. É dessa mistura aí que você vai trabalhar para você saber como é que vai matar o seu pontinho na prova. Então vamos lá, rapidinho. LSD, lisérgico sólido de etilamida. Derivado, cuidado, ergotamina. Ergotamina é um composto químico. E essa ergotamina, ela existe num cogumelo que ataca o centeio, que ataca as gramíneas.
E quando a pessoa ingere esse cogumelo que está contaminando as gramíneas, ela pode apresentar reações que são produzidas pelo LSD. Cuidado, o LSD é preparado em laboratório. A ergotamina ela é produzida pelo cogumelo, ok? Mas, de qualquer maneira, o LSD vai agir no corpo humano exatamente como age a ergotamina. Só que a ergotamina é produzida diretamente pelo esporão do centeio, pelo cogumelo. E o ácido lisérgico é produzido em laboratório. Agora, quando aparecer na prova cogumelos alucinógenos, muita atenção no cogumelo chamado peiote, porque é daqui que vai sair uma substância chamada mescalina. Cuidado com outro cogumelo, da onde sai a psilocibina. E outro cogumelo que produz a muscarina. Então, repare, nós temos cogumelos produzindo substâncias químicas que funcionam no corpo da gente como se fossem substâncias alucinógenas. E temos o chá do Santo Daime, ayahuasca, que significa o cipó do espírito, o cipó dos mortos, o cipó do defunto, o cipó das almas, o chicote das almas. Cuidado, quando falar em erva do Santo Daime, legal heights. Esse height aí não é de legal, esse height aí é de alto. Quando a pessoa está embriagada, está alucinada, ela está no alto. Só que esse é um alto legal. É um alto legal porque essa droga não é proibida pela Anvisa, ela é permitida, mas ela é permitida para cerimônias religiosas do Santo Daime, importado lá dos Incas, que veio para a Amazônia e da Amazônia espalhou-se pelo Brasil. E hoje em dia, essa mistura, a ayahuasca, que é um cipó, misturado com folhas de uma planta chamada chacrona, essa mistura, aquele cozido e aquela fervura sai um chá, e a pessoa toma aquele chá, e aquele chá deixa a pessoa alucinada. Isso é permitido nas reuniões religiosas. Só que virou bagunça e hoje em dia é encontrada em muitos setores da chamada sociedade organizada. Tá? Então vamos lá para o nosso estudo, que é o que interessa para a prova. Aí você dá de cara com uma situação dessa. Olha lá. Comunidades reunidas, todos eles tomando o LSD. Aqui a realidade é uma realidade completamente diferente. Aí, como o nosso tempo é curtinho, eu coloquei aqui algumas noções para você ver o que é o LSD, a dietilamida do ácido lisérgico. Cuidado, isto aqui é uma droga sintética, preparada em laboratório. Mas as pessoas tinham a sensação do LSD quando mascavam gramíneas, mascavam o centeio contaminado pelo cogumelo Clavíceps purpura. Então, cuidado, não confunda o LSD feito em laboratório com aquele indivíduo que tem sensações de ter tomado o LSD quando masca as gramíneas contaminadas pelo esporão do centeio. Aqui eu botei uma imagenzinha como é o centeio, bonitinho, e aqui o centeio contaminado pelo Clavíceps purpura. Às vezes o cara na plantação ele ingere esse material contaminado e neste material contaminado sai a substância chamada ergotamina, que é a precursora do LSD, que no nosso organismo, então, faz o efeito do LSD, ok? Muito bem? Agora, às vezes você encontra esse tipo de cacto, é um cacto, chamado cacto peiote, e desse cacto chamado peiote, cuidado, sai uma substância altamente alucinógena, usada pelos índios, chamado mescalina. Isso aí era usado naqueles rituais dos indígenas e tudo mais. Então, mescalina do cactus peiote, é um cacto. Agora, às vezes, cogumelo, quem não gosta de cogumelo nas suas refeições? Mas cuidado, há cogumelos que são altamente alucinógenos. Por exemplo, nesse cogumelo aqui, onde tem o nome Amanita muscaria, esse cogumelo aqui ele produz uma substância chamada muscarina. E a muscarina é altamente alucinógena. Um cogumelo maravilhoso, bonito como esse, altamente perigoso. Agora, tem também esse outro aqui, ó,
Esse outro cogumelo, chamado Psilocybe cubensis, daqui sai um outro alucinógeno, chamado psilocibina. Então, cuidado quando você for comprar cogumelos, saber se você não está comprando um cogumelo alucinógeno, ok? Mas eu acho que vai cair na prova é essa aqui, tá vendo? Olha aqui o cipó, chamado mariri, cipó, chamado jacube, cipó quimicamente chamado de Banisteriopsis caapi, e é desse cipó que vai ser desfiado, como está aqui do lado, é desfiado, e vai ser fervido junto com folhas desta planta chamada chacrona ou folha rainha. E essa mistura que você está vendo aqui do lado é um chá que é usado nas reuniões do Santo Daime. E é isso aí que é o chamado erva do Santo Daime. Aí eu botei aqui uma noçãozinha para você saber o que é a erva do Santo Daime, que é uma bebida permitida pela nossa lei brasileira. Mas isso era para ser usado exclusivamente durante o culto religioso. Só que no Brasil as coisas funcionam de maneira completamente diferente. Aí nós botamos aqui outras palavrinhas sobre o chá do Santo Daime, da onde é que ele veio, só que originariamente só tinha o cipó e a chacrona. E essa mistura já era suficiente para levar o camarada às alucinações. Só que hoje ela está espalhada nas grandes cidades e sabe Deus com que aditivos tóxicos que também são adicionados ao chá do Santo Daime. Percebeu? Então aí botei aqui esse esqueminha para você. Se quiser dar uma lida, observar, mas o que vai cair mesmo na sua prova é perguntar se o LSD é tranquilizante, excitante ou alucinógeno. Por que o haxixe dá mais alto, dá mais excitação do que a maconha comum? Pela alta concentração que a planta daquele lugar fornece de tetraído canabinol. E saber que nem todo cogumelo é alucinógeno, mas alguns são alucinógenos. E saber que nem toda substância alucinógena é proibida. Existem as legal rights. Esses legal rights não quer dizer que elas sejam legais puramente. Elas não são criminalizadas pela Anvisa. Então aí está o trabalho. A queratina da pele, dos pelos, da unha, da barba, do bigode, cílio, supercílio, ela absorve muito bem essas drogas, principalmente porque você tem que lembrar que o pelo, ele nasce, ele está vivo, ele tem células vivas. E a droga que entrou pelo bulbo capilar, trazida pelos vasos sanguíneos, ela fica nas células, mesmo nas células mortas do pelo, até cerca de 180 dias, mais ou menos. É claro que se o indivíduo estiver vivo, aquele pelo vai crescendo e a droga vai sendo eliminada. Mas se ele está morto, mesmo no cadáver, nós podemos encontrar por muito mais tempo essa droga ainda nos pelos, ainda nas unhas. Muita atenção no dia da sua prova, ok? Vamos lá, então. Visto que nós podemos encontrar a droga na urina, no sangue, na queratina dos pelos, das unhas, de qualquer outro lugar do corpo que tenha queratina, vamos começar. Quando você pega a maconha, tetraído canabinol, você não vai encontrar a maconha cannabisativa, o tetraído canabinol puro no sangue, a não ser que você faça o exame imediatamente. Mas você vai encontrar os metabolitos da cannabisativa, os chamados canabinoides. E esses canabinoides são muitos canabinoides que existem, e esses canabinoides podem ser encontrados por muito mais tempo no organismo. Na urina, dizem alguns autores, até depois de 30 dias. Acredito que não seja tanto assim, não. Acho que um pouco menos, tá? No sangue, até 14 dias. Também não acredito que seja tanto tempo assim, mas as publicações falam sobre isso. E no cabelo, até 180 dias. Cuidado, dependendo do comprimento do cabelo. Porque quando o cabelo é muito comprido, lá na pontinha do cabelo pode ter a droga e no bulbo capilar já não tem mais.
Porque, reparei, ele usou a droga entrou no bulbo capilar, o cabelo foi crescendo, ele não tomou mais a droga, então a droga está lá na pontinha do cabelo. Quando o cabelo cresce e aquela pontinha cai, a droga sumiu. Agora, se ainda tem droga na base do pelo, é porque ele está tomando a droga recentemente, percebeu? A posição da droga no pelo vai indicar se esse consumo é mais antigo ou se esse consumo é mais recente. O que vale para esse metabolito da maconha, vale para todos os outros. Aí tirei aqui a maconha e botei a cocaína. Seja cloridrato de cocaína, crack, merla, oxi, o que vai se procurar é o metabolito chamado benzoilequigonina. Se for benzoilequigonina, você não tem a dúvida que foi cocaína que ele usou. Agora, se você encontrar a metilanidroequigonina, a metilanidroequigonina é típica do usuário do crack, da droga queimada. Então, repare, você pode pensar na sua prova a benzoilequigonina ou a metilanidroequigonina, indicando benzoilequigonina, que foi cocaína que ele usou, e se for metilanidroequigonina, diga que foi crack que ele usou. Aí tem aqui as datas no sangue, quanto tempo fica no cabelo, e no cabelo já falamos, quanto mais perto da base, mais recente foi o uso da droga. Cuidado, essas datas variam muito de acordo com o tipo de exame que o laboratório faz. Então, cuidado, não fique muito ligado nessas datas, mas entenda que o cabelo, a unha, a urina e o sangue podem reter não a droga pura, mas o produto derivado da metabolização daquela droga, ok? Muito bem, já vimos a cocaína, vamos passar adiante. Aí vai a morfina. Morfina, a mesma coisa. Dizem que você encontra em 2 a 3 dias o metabolito da morfina na urina. No sangue, pouco tempo, 6 a 8 horas. E no cabelo, como nós já mostramos, esses metabolitos podem permanecer até cerca de 6 meses, dependendo do comprimento daquele cabelo. Percebeu? Agora que nós vimos a morfina, vamos ver a heroína, que a heroína é um produto derivado da morfina. E tudo aquilo que vale para a morfina está valendo para a heroína. Mais ou menos a mesma sequência que você encontra aí. Ok? Então, eu estou tentando mostrar para você que essas drogas, você não vai encontrar a droga pura em si, mas vai encontrar os produtos derivados da metabolização daquela droga. E a pegadinha é o seguinte, cuidado com o cabelo. Você que vai fazer exame, lembre-se, o seu cabelo, que vai ser retirado no exame toxicológico, ainda pode apresentar resíduos da droga que foi usada até 3, 4, 5 meses antes, quando você parou de usar, mas a droga já estava lá no seu cabelo, tá claro, amigo? Então, muita atenção com isso, para você não cometer um engano e perder o seu concurso. Aí nós vamos passar agora a mostrar uma técnica de tentativa de frustrar o exame. É falso, não funciona. Você vai beber bastante água, bastante água, bastante água, na esperança de eliminar os metabolitos que você tem dentro do corpo da droga que você usou. Olha, isso pode até diminuir o encontro da substância, mas não vai eliminar a possibilidade. Aí eu deixei aqui para você dar uma lida, como é o flushing, tá? O excesso de líquido que o indivíduo bebe para poder eliminar os metabolitos da droga que ele estava usando. Nem sempre funciona e cuidado, pode haver a intoxicação pelo excesso de água. Isso pode criar problemas para determinadas pessoas. Mas eu acho que a pergunta que vai cair na prova é mais ou menos essa aqui, ó. Como é que se faz o estudo médico legal dos pelos humanos para a gente poder verificar se tem ou não tem droga lá dentro? Então, a primeira coisa que eles perguntam é se o pelo que foi encontrado é humano ou se o pelo que foi encontrado é um pelo de algum outro animal. Isso acontece muito quando você só encontra o pelo. Você não encontra mais a pessoa, nem encontra o animal, mas encontra pelos espalhados no local onde está sendo feita a perícia.
Aí você vai pegar aquele pelo e vai saber o seguinte, observa lá, ó. Os pelos nascem nos folículos pilosos de origem epidérmica, cercados por células da derme. Os folículos são vascularizados, formados por células vivas, com núcleo, citoplasma e com orgânulos. Aí ele vai crescendo, ele vai subindo, e à medida que ele vai subindo, as células já estão mortas. E agora você não vai encontrar mais nem núcleo, nem orgânulos citoplasmáticos. Aí eu botei um desenhozinho aqui para você não esquecer. Olha lá, o pelo. Aqui embaixo, olha, aqui embaixo tem vasos sanguíneos. Aqui embaixo as células estão vivas. Aqui embaixo elas absorvem a droga. Então a droga próximo da base, ela fica bastante concentrada. Aí quando esse pelo vai crescendo, a droga, veja, ela vai subindo junto com o pelo. Quando você encontra a droga lá na extremidade e não encontra mais a droga aqui para baixo, significa que foi um consumo antigo. Mas quando você encontra o pelo íntegro lá na ponta, mas encontra grande quantidade da droga aqui na base, indica que o consumo foi recente. Percebeu? É assim que você vai raciocinar. Aí, a gente vai perguntar a você como é que é a diferença do pelo humano para o pelo de animal. O pelo humano tem 3 camadas. Uma cutícula externa, uma cortical ou córtex, que é a camada mediana, e a camada interna, que é a medular. Cuidado, o pelo humano, a medular é muito fininha, ela quase que não existe. Dos animais, a medular é maior, é mais espessa. E a gente costuma dizer assim, ó, veja um lápis. O lápis tem 3 camadas. Essa parte aqui que está pintada de preto, aqui nesse lápis está pintado de colorido. Depois tem a camada de madeira, depois tem o grafite. Percebeu? A cutícula, a cortical, que é a madeira, e lá dentro o grafite representando a medula. Isso seria um pelo humano. Repare, a cortical é espessa, a medular é fininha, fininha. Quando você tem um pelo de animal, no pelo de animal, a cortical é mais estreita e a medular é muito grande. No pelo humano, quase você não vê a medular. Ok? Então, dito isso, a gente vai mostrar esse esqueminha para você aqui de novo. Olha lá. Você está vendo a cortical, está vendo a medular lá dentro e está vendo aqui fora, olha a camada que reveste o pelo. Olha que beleza essa fotografia feita aqui no microscópio. Olha como é a cutícula do pelo humano. Essa cutícula não existe nos animais, percebeu? Aí eu fiz um esquema grosseiro aqui para você ver esse pelo. Olha lá, tem a cutícula, tem a cortical e olha a medular como é fininha. Isso é típico de um pelo humano. Aí mostrei para você aqui, só para você dar uma lida, a diferença do pelo humano para o pelo do animal. E aqui, muito importante que você entenda, lá embaixo, no bulbo capilar, você ainda encontra células que podem mostrar o DNA cromossomial e o DNA mitocondrial. Depois que a célula morre, todos os seus orgânulos se perdem. E aí você, excepcionalmente, só encontra o DNA mitocondrial. Na verdade, você não encontra DNA nenhum. Mas, excepcionalmente, pode encontrar o DNA mitocondrial. Isso aí é o que a gente vai fazer com que você ganhe esse pontinho na sua prova. Ok? Então, grande abraço e até o nosso próximo encontro.